Aba 5. 29 de outubro de 2018. Aba cumprimenta você. No coração de cada coração, a aba soa em você, onde o vazio, o silêncio, vem à sua consciência. Silêncio. No grande silêncio e no grande vazio da beatitude que é revelada em cada corpo, e a cada hora, a aba está presente. E não se esqueça que eu sou você tanto quanto você é eu, com a mesma intensidade e a mesma verdade. Então, amados, se quiserem, continuaremos o que temos para trocar, o que temos para compartilhar, o que temos para nos comunicar. Vou começar compartilhando, uma irmã aqui presente. Eu gostaria de compartilhar isso, desde que cheguei aqui, eu me sinto completamente no meu lugar. Eu já estive em várias reuniões de pessoas, mas nunca me senti tão livre para ser eu, para compartilhar tanto amor e compreensão. Obrigado por tudo. Eu envolvo todos vocês em meu coração. Eu os amo. Amado, damos as boas-vindas ao seu testemunho, damos as boas-vindas à sua experiência. Assim é a graça do acolhimento. A partir do momento em que a pessoa não é colocada diante de si, mas desaparece espontaneamente diante da graça do amor, então, como você vive, tudo é entendido, tudo é vivido. Não há freio nem barreira. Não é neste lugar, nem mesmo na presença do orador, mas simplesmente na sua presença e na sua confiança. Como já disse e repeti durante muitos meses, a cessação da anomalia primária permite ressonar de um para o outro, e de um para o outro com reciprocidade e intensidade. Isso cria as condições propícias à sua liberdade, não mais apenas externas, mas internas dentro deste espaço, e como você verá, em qualquer espaço, quaisquer que sejam as antinomias, quaisquer que sejam as oposições. Assim, o estado de paz e o estado de beatitude começam a conquistar cada coração na superfície deste planeta. Além da alegria, o grande vazio, o grande silêncio, enche-o de graças, enche-o de evidências e dá-lhe a viver a verdade nua de quem és através deste personagem, e que hoje toca cada um no coração diretamente, a fim de remover a última relutância, os últimos hábitos ou as últimas condições. O amor que é oferecido a você é incondicional e sem retribuição. Ele se dá e se recebe a partir do momento em que você não coloca nada de quem você pensa que é neste mundo, mas que você está na verdade, mesmo se por enquanto isso ainda é parcialmente desconhecido para você. Esta é sua postura, sua posição de ponto de vista, dentro deste vazio, esta acolhida sem discriminação e sem rejeição de tudo o que acontece na tela do efêmero, neste espaço. Além disso, vocês são cada vez mais numerosos, e é isto que o nosso grupo está fazendo aqui, para averiguar de uma maneira lógica a inúmeros irmãos e irmãs que não estavam cientes do nosso encontro, para vivê-lo com a mesma intensidade e a mesma verdade. Assim, você demonstra por si mesmo, pela sua presença e pela sua localização, e pela sua experiência e seu esplendor, a realidade da simplicidade, o que põe fim à complexidade da pessoa, à complexidade deste mundo, seu sofrimento e sua resistência. Não há melhor localização, como você pode ver, do que este local. Eu não falo deste lugar, mas falo do seu lugar, aquele que está no meio do seu peito e que tomou conta da sua cabeça para o bem maior de toda a consciência pessoal, como da consciência coletiva presente no mundo inteiro, como em todo o multiverso, como em todos os mundos. Através disso, como você pode imaginar, o processo final de ascensão e libertação da Terra, coletiva e individual, naturalmente começou em um novo nível. Este passo dá-lhe a oportunidade de descobrir e experimentar esse estado particular que você começou a testemunhar, e nas horas e dias por vir, como representação do pináculo, não da espiritualidade, mas o pináculo da verdade, que não é deste mundo, e ainda assim você vive neste mundo.
Então eu só posso convidá-lo a se alegrar todos os dias e a cada momento, porque a alegria vem para cobrir cada penalidade que possa existir nos cantos do seu ser, de modo que o ser e o não ser são agora combinados em cada um, com a mesma felicidade, com o mesmo contentamento. Assim, a beatitude se desdobra, ignorando qualquer distância e todas as nomeações em todo o planeta. E isto é agora. E isto é agora mesmo. E isto não vai parar mais. Tudo que você tem que fazer é deixar viver e deixar ser o que você é, continuar a vida deste personagem, mas de um modo que é certamente cada vez mais diferente, em um espaço e um lugar de sua consciência onde não existe nem mentira, nem compromisso, nem qualquer diferença no amor para quem você olha. Se é em ser amado, como se aparentemente odiado, não há diferença, existe a mesma equanimidade que irradia de você, independentemente de qualquer vontade, independentemente de qualquer autoridade externa, como de qualquer autoridade da pessoa. Assim, você entende pela experiência, que você está inexoravelmente perto do tempo zero. A totalidade das linhas temporais que estavam em processo de conclusão desde setembro e até mesmo em agosto, estão agora às vésperas de novembro deste ano, que é tão importante na experiência deste mundo, na cessação de toda a história, e a revelação desta alegria nua e da verdade. Esta verdade não pode tocar você no que é sofrimento, ao contrário, ilumina e deixa passar, porque a presença da alegria está, daqui em diante, conjugada com os elementos da pessoa, que faziam parte dos hábitos coletivo bem como do indivíduo, que ainda impedia o acesso à plenitude da alegria e a descoberta da beatitude. Então sim, eu digo a você, felizes são vocês, felizes os simples de espírito, felizes aqueles que encontraram seu sagrado coração. Isto é o que agora funciona, fazendo de cada um de vocês não apenas o digno filho da lei do não apenas o filho ardente do sol, mas também um Cristo em ação, não um Cristo que viria para salvar ou julgar, mas que vem para cortar com o fio da espada, os últimos elementos e os últimos pedaços de ilusão, pondo fim a todas as mentiras, quaisquer que sejam elas, dentro e fora. Tudo o que você tem a fazer é ser posicionado naturalmente e espontaneamente dentro desta verdade suprema, e deixar a dança final da ascensão, a dança final das últimas revelações. Isto corresponde ao ponto em que toda a confederação intergaláctica lhe havia dito, e você vive exatamente neste período. Eu nunca escondi de você que todos os dias que avançariam dentro do calendário ilusório deste mundo, veria a verdade tomar lugar. Primeiro dentro da consciência individual, mas também como você vê, de toda a Terra, mesmo que seja desajeitado momentaneamente no nível coletivo, uma sede de liberdade, uma sede pela verdade, que nada pode parar, nenhuma lei e nenhuma mentira em qualquer país, assim como é que nenhuma arma pode derrubar. O tempo de regozijo e o tempo de felicidade. Esta beatitude que acompanha a beatitude e termina naturalmente aí, também espontaneamente, qualquer sonhos da individualidade e de qualquer processo de qualquer luta, que não seja para viver neste estado, para viver essa verdade suprema. O resto se distancia de você, seja da sua história pessoal, como da história do mundo, como em qualquer outro mundo. Alcançar a beatitude naturalmente e espontaneamente que ocorre agora, não pode deixar nenhuma dúvida de que é aqui, nesta beatitude, que você está em casa, colocando fim à ilusão de ter que pedir emprestado uma forma para a ilusão de ter que evoluir, para a ilusão de ter que transformar qualquer coisa na verdade do amor, que a partir de agora você viverá mais e mais permanentemente, e mais completamente. Silêncio. Amado. Vós. Eu tenho um testemunho. Eu estava ouvindo Abba ao vivo quando o som foi desligado. Não me lembro de nada, exceto que o meu corpo se tornou mais e mais evanescente, e de repente eu vi a coroa de 12 estrelas de Maria ativar, girar cada vez mais rápido até que se tornou um braseiro. Então, uma após a outra, vi as coroas do coração e a da pelve a brilhar da mesma forma.
As 3 coroas estavam perfeitamente alinhadas. A pequena coroa da cabeça, em seguida apareceu em conexão com a fonte de cristal, o corpo se dissolvendo mais e mais no ar. Tudo que restou foi uma sensação de odor corporal. Um barulho do lado de fora chegou aos meus ouvidos. Então, pensei no que Aba acabara de dizer sobre o barulho. Eu não me movi, não vi nada, mas depois tomei um banho, e eu ainda estava neste estado de serenidade, que de fato nada vinha perturbar. Bem, quem já teve este testemunho, esta experiência, só posso agradecer a nossa repórter do Tempo Zero, ex-mensageiro atemporal, agora vivendo tudo que cada um de nós vive a fim de magnificá-lo. E se você é sensível à percepção, você pode ter notado ao ler esta experiência, temos reproduzido em nós, inconscientemente, a mesma percepção de implantação da paz, portanto, a implantação do Merkaba interdimensional da cabeça, vindo cobrir todo o seu coração e acompanhando esta beatitude. Vocês serão mais e mais numerosos a ver que para além de qualquer cuidado ou qualquer ressonância ou interação, estarão mais e mais espontâneos. Vocês vão experimentar momentos que vão ser exatamente como as últimas palavras proferidas pelo nosso repórter do Tempo Zero, a saber, que de fato, nele, você não precisa de nada, nenhuma consciência, nenhuma forma, nenhum mundo, nenhuma dimensão. Então só posso dizer para você: graça, graça. Porque é verdade, porque não há maior presente que a sua presença e sua ausência combinada neste corpo, resultando da ressonância e da radiação, e envolvendo esse desaparecimento, que não é uma fuga da realidade, mas isto é muito mais concentrado, a realidade Valkyrie do amor, que não tem nada a ver com qualquer mundo, e especialmente esse mundo. Você ainda tem que ampliar isto, simplesmente seguindo as linhas de menor resistência em sua vida, aceitando e acolhendo de forma natural e espontânea, de modo cada vez mais óbvio, a fim de colocar seus pés e seus olhos bem como seu corpo e sua consciência, onde a vida lhe oferece. Se você estiver atento, você pode facilmente encontrar estas linhas de evidência, de todos os movimentos do seu corpo, de sua consciência, em suma em tudo que ele pode ficar a tomar dentro deste mundo, e no que você tem que viver. A beatitude, de agora em diante, vai ganhar uma forma cada vez mais rápida, com uma simultaneidade de eventos elementares, geofísicos, planetários e cósmicos, que não pode escapar de ninguém, mesmo aqueles que não queiram ver. Junto com isto, como tinha sido afirmado e anunciado, você já pôde ver, você só se importa com esta beatitude, onde você realmente não precisa de nada, porque esta é a única verdade. Você é anterior que o mundo, você é anterior que a luz, você é anterior a qualquer evento. É o eu eterno que vai viver de uma forma cada vez mais extensa, por isto é cada vez mais e mais palpável, e especialmente mais e mais permanentemente. Esta é a inteligência da luz em ação. Este é o resultado de quem você é, isto é, de encontrar esta totalidade, na junção do ser e do não ser, no coração da morada da paz suprema. Isto é muito mais que Shantinilaya, é mais que o coração do coração, é mais que a última presença, é mais que o absoluto isolado da criação. O absoluto penetrou na criação, o que não é mais necessário, porque a verdade está aí. Então, se a sua consciência está posicionada desta maneira, então será obrigatória, inevitável e inexorável, então, naquele momento todos vocês, mesmo antes do evento que está se aproximando da borda do céu e da sua consciência, não pode alterar esta beatitude. Assim, o mecanismo da êxtase, ou do evento como foi dito para você, será vivido de uma alegria como nenhuma outra, e nada deste mundo, nem de qualquer outro mundo, virá a perturbar a beatitude e a felicidade desta êxtase, que não será nem êxtase nem êxtase, uma vez que não haverá mais corpo, não haverá mais respiração, não haverá mais batimentos cardíacos. Você viverá nestes 3 dias a beatitude absoluta.
A amortização que você criou ao longo do ano de 2018, de uma sucessão de eventos ocorrendo na consciência, assim como neste mundo, de fato aliviou o fardo da revelação para aqueles que não sabiam de nada, para aqueles que poderiam se opor a isto, e que vocês verão a cada dia, ao seu redor, em seu círculo mais íntimo, como em tudo que é transmitido neste planeta, este profundo desejo pela alegria, paz, pelo amor, independente deste mundo, e acima de tudo, independente de qualquer circunstância deste mundo, como de qualquer mundo, como de qualquer outra entidade externa a você. Como você sabe, o mundo inteiro e toda a criação, está contido em todos neste pequeno ponto chamado coração do coração. Ninguém pode apresentar a menor diferença, exceto no nível da experiência pessoal, é claro, mas esta desaparece diante da majestade do amor e da felicidade, diante dessa felicidade que só pode preencher cada dia um pouco mais, fazendo você se perguntar: o que poderia ainda ser preenchido? Mas assim é a consumação do amor. É um fogo devorador no qual a felicidade não deixa espaço para qualquer cenário de qualquer tamanho, de qualquer mundo, como de qualquer futuro. Você será então, e você já estará totalmente inserido na verdade do momento presente, dentro deste tempo zero, que resulta da fusão, como você a experimenta, do ser e do não ser, ou seja, através deste corpo ilusório. Silêncio. Amado, eu deixo você continuar. Voz. É um testemunho e ao mesmo tempo uma pergunta. Eu tenho duas bolas nos meus pés e no coração, o que me impede de finalizar minha ressurreição e viver a alegria nua. Por favor, porque a luz demora, apesar de meus tristes chamados e orações para iluminar, para despertar meus 3 filhos crescidos, que me rejeitam e me demonizam, e que vivem um medo por causa de certas experiências vividas e mal interpretadas. Vivemos esse drama, essa lágrima, há 10 anos. Meu desejo mais profundo é a reconciliação antes do final do efêmero. Estou convencido de que somente a luz e sua graça podem curar essa ruptura baseada no vento. Obrigado ao Abba por não repetir o que eu já sei. Amado, a princípio, não é uma questão de simplesmente rezar, de pedir essa reconciliação, mas sim de acolhê-la, de considerar que já está registrada, que só pode ser feita pelo seu pensamento. Lembre-se que a partir de agora, o que levou a humanidade através da oração, fé, religiões e movimentos, sejam eles quais forem, não é mais eficaz. Você apenas tem que desistir de pedir a luz, porque fazendo isso você coloca uma distância entre você e a luz. A reconciliação será feita por si só, no momento em que você parar de perguntar, no momento em que você cumprimenta sem fazer perguntas. E então você vai descobrir que o que você chama de tornozeleiras, ou como eu ouvi, bolas que irritam você, serão removidas por si mesmo. Isso não é um erro, mas simplesmente um erro de apreciação de seu posicionamento de consciência. Nós não estamos mais na demanda exercida em outro lugar, ou na luz concebida como externa como você a apresenta, mas eu lembro você, que você não é apenas a luz, mas que você também está na origem e na fonte desta luz, e que você está no mesmo caminho na fonte da consciência. Então você não que querer resolver nenhum problema. Tudo que você precisa fazer agora é apenas acolhê-lo sem nada pedir, e deixar a magia da luz, a magia do amor e a magia da beatitude se desdobrar. Mas enquanto você permanecer nessa vontade e nesse desejo legítimo da pessoa de restabelecer uma comunicação, o relacionamento, com o que você chama de seus filhos, isso não pode acontecer. Mas isso pode acontecer instantaneamente, no momento em que você muda o seu olhar, e é feito em um instante, isto é, não para rezar, perguntar e desejar, mas para considerar que já está gravado, não por um pedido, mas pela sua própria beatitude. Eu diria até que é o seu pedido que representa uma resistência e um obstáculo ao estabelecimento da sua alegria. Seus filhos não são seus filhos.
É claro que, como mãe, pode ser difícil aceitar, mas eu não lhe pedi para rejeitar seus filhos, mas sim para não diferenciar entre seus filhos e cada criança. A melhor maneira de não fazer diferença é ver essas crianças, na verdade, como se elas não fossem seus filhos, mas você mesmo, e não o resultado de sua carne, pela geração, mas sim como você em outra pessoa. A partir deste momento, colocando fim a todos os pedidos, a todas as orações, mas acolhendo, você se coloca na espontaneidade da recepção da beatitude, na espontaneidade e na evidência do êxtase e da alegria. Então, neste momento, você verá por si mesmo que não pode mais haver peso nos pés, como no coração, e neste momento a liberdade, isto é, a aceitação total do que ainda poderia incomodá-lo na pessoa, é registrado e é tratado ao mesmo tempo pela inteligência da luz, que faz você descobrir a sua presença e a sua ausência, isto é, quem vem para conjugar no centro do seu ser, o ser e o não ser. Silêncio. Voz. Há uma pequena sequência a este pedido. Sim. Ela também diz que está ciente de que seus filhos não pertencem a ela, que ela permanece na acolhida e no abandono. Também absorve essa situação e a essência de seus filhos, mas a tristeza, apesar da acolhida e aceitação, persiste. Eu amo os meus filhos. Amada, somente a alegria está de agora em diante, e a beatitude e a felicidade da beatitude colocará um fim nisso. Não há dúvida, como disse esta manhã, de oscilar entre essa alegria e o sofrimento. É simplesmente uma questão de deixar a alegria se transformar em felicidade, beatitude, êxtase, e vir curar suas feridas. Não é você quem pode curá-los. É neste sentido que proponho que você acolha e se abandone cada vez mais, sem pensar nesse problema. Posso lhe assegurar que o problema não vem de um erro de posicionamento completo, mas simplesmente de você associar, consciente ou inconscientemente, de estar na recepção e de ter feito para resolver este problema. Não faça as coisas ao mesmo tempo. Apenas esteja contente em ser livre antes de pensar em qualquer criança, qualquer relacionamento. O cara a cara é feito sozinho. Não deve depender de nenhuma circunstância externa, mesmo que seja muito viciante e muito afetivo. Mas primeiro se coloque no amor, primeiro receba, sem pedir mais nada, e posso lhe assegurar que não haverá mais bolas nos seus tornozelos e no seu coração, e você vai encontrar o que é a verdade. Mas a verdade não pode ser sobrecarregada com qualquer demanda a respeito deste mundo, mesmo que seja o mais apropriado e o mais lógico, no seu caso, o que é chamado de amor materno. Portanto, há simplesmente uma reformulação interior a ser feita. Isto é muito simples e sempre será cada vez mais simples, cada vez mais óbvio. Faça exatamente o que eu digo e você vai verificar por si mesmo, em seguida, que o peso dessa ferida vai desaparecer, e que o relacionamento vai se tornar ressonante aí também, e nesta ressonância, vai pôr fim ao sofrimento, laços de apego, e dos laços de sangue. Você não precisa se preocupar com nada além do que acabei de lhe dizer. Então, neste ponto, você estará de volta para nós em um tempo muito curto, porque você vai achar que o que você pensou que era pesado, era que o que foi informado pelo progresso da revelação da luz, a revelação da verdade, e do estado normal e natural de cada consciência que é apenas a mais pura felicidade e pura beatitude. Só posso encorajá-lo a começar por aí e deixar de lado por enquanto, qualquer coisa que pareça pesada. Não peça a luz que haja, mas peça a luz que o encontre em si mesmo, antes de ser mãe, antes do que você vivenciou em sua situação familiar, a fim de encontrar esta forma de virgindade, a fim de encontrar o seu éter primordial. Silêncio. Voz. Ela agradece à inteligência da luz por iluminar essa experiência pesada, e que somente o amor nu vive em nossos corações, e de coração para coração com todos os abas presentes.
Amada, como eu disse no primeiro depoimento, da primeira experiência, o momento em que ambos estão juntos, não em nome de Abba, mas em nome da verdadeira matriz crística, então esta vai agir em todo o mundo, e em todos os lugares ao redor do mundo. Não é você quem está direcionando a ação em qualquer elemento, mas a informação do tempo zero que se espalha instantaneamente desta vez, através da felicidade e da beatitude, através do seu abandono total, isto é o seu sacrifício para a verdade da luz. Como eu disse no início, e como eu repito, todos vocês agora têm a mesma possibilidade, a mesma capacidade da mesma verdade. É a atualização no campo dentro da matéria, e não por qualquer esforço, mas sim por um relaxamento, deixando a alegria e deixando a felicidade encantar você e levá-lo aqui mesmo, onde você está no momento neste mundo, mas transformado e totalmente coberto com seu corpo de glória. Suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, uma a uma, e eu diria agora, coletivamente. Você não tem mais nada a fazer senão se deliciar com o momento presente, porque a alegria virá cobrir todo o sofrimento, toda a resistência, autenticamente e de maneira cada vez mais marcante para cada um de vocês. Então, tudo é simples. Assim, a verdade não pode mais se sobrecarregar com outra coisa senão a si mesma, isto é, esta bênção, esta beatitude, com o que nomeamos com você como evidência, porque é a única evidência, o resto é tão fútil. O resto é tão ilusório, porque todo o resto está passando. Esta felicidade eterna que é oferecida a você através deste corpo. Porque você mesmo decidiu por sua experiência, por sua jornada dentro deste mundo ilusório, você não apenas registrou oficialmente a libertação, mas também a experiência, mesmo dentro desse fim caótico, da verdade e amor, da verdade e da beleza. E a beatitude é seu único lar, aquele que faz sem todos os outros, aquele que não precisa de nada, aquele que não precisa se ver conhecido, como ser e não ser, ao mesmo tempo. O resto de sua vida, de qualquer maneira, não só é inútil, e não importa o quanto peso ainda representa, porque você vai descobrir o que lhe incomodou, o que ainda estava pesando, e vai clarear, não pelo seu pedido, e não pela sua vontade, e não pelas suas orações, mas simplesmente por esta acolhida que se torna espontânea, porque o eu eterno vê, de uma forma cada vez mais lúcida e límpida, a verdade de quem você é, além de qualquer mundo, e claro, além desta pessoa e de suas lutas permanentes. Você é a verdade, o caminho e a vida. Estas não são palavras simples. Repeti esta frase há alguns meses atrás como Abba ou como JLA, mas não importa, não foi Abba e nem JLA, é cada um de vocês, você quer. Eu diria que, mesmo assim, é a única vontade que deve permanecer. Mas não coloque nada na frente disso, não coloque nenhum problema ou sofrimento, apenas dê as boas-vindas à beatitude, você vai viver isto. E, de fato, como você vai ver e viver, e você já vive isto através do que você diz, a alguns de vocês, você não precisa de mais nada. Naturalmente, sua pessoa ainda precisará se defender neste mundo, mas você descobrirá que, qualquer que seja o caos, você procurará apenas uma coisa, é de ser livre nesta alegria, nesta beatitude, quaisquer que sejam os inconvenientes de curta duração, porque a alegria leva tudo, real e concretamente, e isto é agora. Então você tem estado, desde aquele dia, a preparar para o mês de novembro, nas circunstâncias mais apropriadas, tanto no nível coletivo como no individual. E eu quero tranquilizá-lo, se para alguns de vocês ainda parecem estar vivendo um grande sofrimento de qualquer tipo, não esqueçam que todos os Abbas estão aí, e que todos os Abbas, mesmo à distância, sem o querer e sem consultar um ao outro, gera este último campo causal da física chamado campo zero, o tempo zero. E que você não pode escapar. Você só precisa entregar todas as armas. As armas da dualidade, as armas do medo, as armas da espiritualidade, as armas da projeção. E assim, ao soltar todas as armas, você não está enfraquecido, você é autêntico.
Esta é a verdadeira transparência, o verdadeiro sacrifício, acompanhado imediatamente, não mais pela ressurreição que você já está experimentando, mas desta vez com verdadeira beatitude. Então, sim, seja qual for o caos deste mundo, e o que você é chamado a viver, se o evento não ocorrer nos próximos dias, mas se atrasar em alguns dias ou semanas, dependendo dos eventos, como sabem, eles não dependem da sua vontade, da vontade de Gaia, da vontade da Confederação Intergaláctica, ou da vontade do que chamamos na época, os fantoches. Mas os fantoches são apenas amores disfarçados, onde apenas o medo está presente e guiado pela ganância e medo da falta. Condutas simplesmente deploráveis que foram estimuladas e alimentadas pelos véus da ilusão. Os véus da ilusão não estão mais aí. O tempo da reconciliação coletiva, o que eu poderia nomear sem ver a menor analogia, o verdadeiro grande perdão, porque o amor é o perdão, porque o amor nunca julga, porque o amor nunca destrói, porque o amor é o dom da vida para a vida, beatitude e felicidade eterna. Você tem a oportunidade, e nós temos a oportunidade por mais alguns meses, de viver isto, na presença deste corpo e na presença deste mundo. É assim que hoje você ancora a verdade no coração de todos, não mais apenas olhando, não apenas em suas peregrinações diárias e comuns, não apenas dentro de seus espaços internos, mas a própria espontaneidade da vida. Você é o caminho, a verdade e a vida. Estas não são palavras vazias, é a estrita verdade. Vocês serão cada vez mais numerosos, e acho que os testemunhos continuarão, para testemunhar isto. Vocês são as testemunhas vivas da ressurreição, vocês são as testemunhas vivas da vida, vocês são o caminho, a verdade e a vida. Você é a felicidade absoluta, você é a beatitude absoluta, que nada tem a ver com o jogo da consciência, que não tem nada a ver com o sofrimento, nem mesmo tem a fazer com os apegos, sejam eles quais forem. Então você descobre a liberdade interior e, como eu disse ontem, também fora, dentro deste mundo. Então a verdade vai libertar você, a liberdade vai libertá-lo. Eu acho que havia uma pergunta sobre isso, repetindo as palavras de Cristo nos Evangelhos, mas é exatamente isso que você está passando, percebe? Nada mais nada menos, porque não pode haver nada menos e não pode haver mais nada, porque tudo é perfeito. O que quer que você diga sobre isso, o que quer que reste da ilusão, isso não importa. E você sabe disso, porque você vive isto. Silêncio. Não é um conhecimento adquirido em domínios ocultos, esotéricos ou espirituais, é um entendimento direto. E quando falo de compreensão, na verdade, eu apelo para o seu intelecto, apelo à sua inteligência, não a da cabeça, mas a do coração, aquele que sabe, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isto é o que você está experimentando agora. Silêncio. Amado, vamos continuar. Silêncio. Voz. Não tenho mais perguntas escritas ou transmitidas por enquanto. Então nós passaremos, se você quiser, oralmente. Não é um exame de passagem, é também de ser honesto e ousar expressar o que você é. Porque o que você é diz respeito a todos. Não pode haver reticências pessoais, não pode haver razão para estar diante da verdade. Portanto, se desejar, para todos os nossos irmãos e irmãs que vão ouvir, e que leem, lhes peço para virem falar sobre o que você está vivendo, não como pessoa, mas através desta interface que você está vivendo agora, entre o ser e o não ser, entre a beatitude e os trapos residuais da história deste mundo, bem como da sua história pessoal. Só posso prometer vir e entregar a sua mensagem, porque o que cada um de vocês diz e vive é muito mais importante, mais do que eu poderia lhe dizer, porque todo mundo é Aba, e todo Aba tem algo a dizer. Portanto, não inibam nada.
Seja espontâneo, seja verdadeiro. Seja claro, seja cristalino. A clareza não vem das palavras certas que você usará, mas da correção de seu coração, da exatidão de suas palavras em sua articulação, e não no sentido das palavras. Então não hesite e venha. Venha para aqueles que te ouvem, venha para aqueles que te leem, para aqueles que podem se encontrar através de sua experiência, e através do que emana de sua experiência. Então, estamos ouvindo você. Vós. Nós temos um testemunho. Então nós escutamos. Vós. O testemunho de uma irmã. Participante. Desde este verão, 2 rolinhas vêm comer as sementes que coloco na minha varanda. Assim que elas pousam na pérgola, ficam lá o dia todo, mesmo na chuva. De manhã, quando abro a janela, elas estão lá, eu falo com elas, elas me escutam e entram na minha sala de estar. Quando a janela está aberta, tenho uma sensação de comunhão entre elas e eu, e tomo isso como um presente celestial. Esse é o fim do testemunho. Eu te agradeço, além das palavras e da história que você contou e seu significado. Você está aqui ou em outro lugar, e você vive, e você sente o que acontece quando aquela irmã usou as palavras de uma história específica, o que vai além da história. A Merkaba interdimensional pessoal se desdobra, a fonte de cristal atinge o coração, e você sente o que está acontecendo em sua consciência, em energia ou em vibração. Cada testemunha tem o mesmo alcance que as palavras que eu posso usar, porque não há nenhuma diferença agora. Não é a palavra, ou o significado da palavra, e não é o que é realizado pela palavra, o que é independente da palavra, porque suas palavras, daqui em diante, são a palavra. Isto significa que todos, sem exceção, quer você duvide ou não, ou que você recuse, são agora portadores da palavra. A palavra não é apenas a palavra criadora relacionada com o que foi chamado 11º corpo, mas também o verbo, que permite a criação, mas também para entender que a criação é um mito. E você se encontra através de suas palavras que vão bem além do significado da experiência em si, ou experiências que você fez, que vai levá-lo ao ritmo da dança, a palavra criadora, o ritmo da dança, do que é anterior à forma. E este é, obviamente, eficaz em cada um de vocês neste encontro, como em mim mesmo, mas em todos os irmãos e irmãs que escutam, seja ao vivo ou quem vai ler isso, eles vão viver no mesmo caminho. Então você vê bem, não vem de mim, mas vem de todos que carregam Abba, porque todo mundo é Abba. A partir do momento em que os últimos véus sobem, sem serem dissolvidos para todos, a verdade está aí. Esta beatitude, seja qual for as experiências que você tem que viver, que seja com um pássaro, com uma criança, com uma árvore, com uma folha ou com você mesmo, você sempre retornará à mesma felicidade e até mesmo à beatitude, mostrando a si mesmo, em você como em todo o ambiente, a primazia do amor, a primazia da verdade, onde não pode haver sofrimento, nem falta e nem demanda. A verdade de sua experiência não sofre discussão, nem acordo, nem discordância. Há uma acolhida. Ela não julga, ela não pesa e nem pesa as palavras que são ditas, mas absorve o cerne de sua essência, a sua beleza, além da mente, na verdade do momento. Não há tempo, há um momento presente. Há felicidade, o que leva à beatitude. Por isso, agradeço as suas palavras, por isso agradeço especialmente a sua presença, além de qualquer palavra. Vós. Nossa irmã tem outro testemunho. Com prazer. Participante. Então, por isso, o tempo de Abba, embora dentro deste ordinário, que vivi durante anos o extraordinário, vibração, êxtase e alegria, no momento, só tenho o desejo de soltar o estojo e desistir do caso. O que você acha? Amado, a maneira como você fala, é claro, apesar do que você parece reclamar, ativa a mesma alegria em todos que te ouvirem, e implanta da mesma forma a sua lemniscata sagrada, sua Merkaba interdimensional, e implanta o nosso coração.
O que quero dizer com isso é que tudo o que você diz e faz, ou o que fizer, o amor está em toda parte. Esta é a verdade. Então eu só posso convidar você, você que conhece e viveu esses êxtases, simplesmente desistir do caso, como você diz. Deixe tudo de lado. Fique nu. Você não pode levar nada, você não consegue lembrar de nada, você só pode atravessar para descobrir a sua firmeza, e não mais ver esses êxtases, mas realmente o que eu acabei de mencionar, esta beatitude. Porque em beatitude, existe essa imutabilidade que nunca pode variar. Ela só pode crescer, ou pelo menos aparecer e acrescer, por isto é vasto, por isto é grande, por isto é profundo, por isto é denso, e por isto é leve. Como você sabe, não há palavras para descrever isto, você só pode experimentá-lo e vivenciá-lo, e é exatamente isto que está acontecendo. Então, no que você vive, aqui também, não há nenhum defeito, não há nenhum engano, não é, como em um testemunho anterior sobre uma mãe e seus 3 filhos, simplesmente, assim como você disse tão bem. Deixe de ir o caso, você não tem nada para manter, você não tem nada para procurar, você não tem nada para pesquisar. E a frase que você usou é exatamente aquela que combina com todos. Solte o caso. Nada é seu, porque você é tudo. Nada pertence a você, porque você não é nada. E o amor é o que você pertence. Se você queria encontrar um sentimento de pertencer, você pertence ao amor. Você não pertence a nenhum mundo, você não pertence a nenhuma consciência, desde que você é anterior a tudo isso. Então, como você disse, solte o caso. Não controle nada e se deixe viver. Isso não significa desistir da vida efêmera, mas estou falando da postura e do posicionamento de sua consciência. Não se importe, porque não há liberdade enquanto você se preocupa com qualquer coisa. A vida mostrará a você no coração da ilusão. A beatitude não é amanhã. A beatitude não é um esforço, nem a alegria, é a consequência direta do processo de ascensão, o seu como o da Terra, como o da consciência coletiva, não só da Terra, mas de todas as consciências de todos os universos e os multiversos. As naves, como eu lhes disse, estão se concentrando cada vez mais em torno do Sol, como ao redor da Terra, mais perto de você, mais perto de sua consciência. Aqueles que ainda pensam que podem controlar o destino deste mundo, não podem mais estar em negação, mas podem apenas concordar com a inevitável alegria e amor. E agora é o que os aterroriza ainda mais, e você ficará surpreso ao descobrir que, em um curto período de tempo, durante este mês de novembro, independentemente de qualquer hostilidade em seu plano, verá tudo isso posto em pratos limpos, não por você, não por uma luta, mas pela própria alegria pela própria felicidade deles. Isso parece totalmente insano para você hoje, mas eu lhe asseguro que é a única verdade. Eu já havia dito isto há muitos meses. Não vamos deixar ninguém. Ninguém pode ficar para trás. É exatamente isto que vai acontecer. Isto é exatamente o que está acontecendo. Então, mais do que nunca, não julgue nada. Mais do que nunca, atravesse tudo. Perdoe tudo. Ame tudo, até mesmo o imperdoável, porque pertence ao jogo ilusório. Você não tem outro jeito de se libertar, do que perdoar e se entregar. Aceitar a beatitude e não apenas a alegria que vem e vai, ou a alegria que está permanentemente instalada, mas a felicidade verdadeira, aquela em que você sabe e compreende, por experiência, que você não precisa de nada. Dirijo-me a cada um de vocês, seja no sofrimento ou na beatitude, mas especialmente para todos aqueles que, consciente ou inconscientemente, entram em resistência e luta, em relação à verdade. A verdade não precisa de demonstração. A verdade não precisa de um formulário. A verdade não precisa de um mundo, nem de um universo, nem de um salvador, nem de uma mãe geneticista.
Tudo isso é real, é claro, mas hoje, até mesmo sua mãe lhe pede para ser livre, não depender mais de qualquer filiação, não depender de qualquer egrégora, arquétipo, e de ser eficaz e completamente livre. Além disso, você sabe que a partir do momento em que não pensa em nada, a não ser nesta beatitude, porque isto levará toda a consciência, todo o seu corpo, todos os seus espaços, toda a sua vida. O que mais você quer? Você não pode querer mais nada. Você só pode ser ganancioso, em algum lugar, dessa beatitude. Mas você não pode procurar por isto. Você só pode deixar o caso ir, desistir das armas e de qualquer luta, soltar todos os sofrimentos, como de todo o medo. E isto é aqui e agora. Silêncio. Há muito tempo atrás, muitas vozes disseram para você não julgar, porque você não sabia quem tinha que enfrentar. Claro, você pode sentir a qualidade da energia, você pode julgar essa pessoa como boa ou ruim. Mas já lhes dissemos há muito tempo, até mesmo o que lhe parece mais oposto à luz, só pode servir à luz. E isto é evidente, dentro de alguma situação da criação. Você só tinha que terminar o jogo, você só tinha que lembrar que nunca tinha desaparecido, mas que foi esquecido. Você é apenas uma beatitude. Você não é a forma e, ao mesmo tempo, você é todas as formas. Você não é um universo e, ao mesmo tempo, você é todo o multiverso e o universo. Você é a criança que morre de sede, você é a criança que é violada, você é a mãe divina que deu à luz à humanidade. Você é o Salvador, você é o carrasco, você é tudo isso. E você não é nada disso. Precisamente, porque você é tudo isso, mostrando-lhe o que você é na verdade. Você é apenas beatitude. Você é anterior à história, seja qual for. Você está diante do mundo, seja lá o que for que você vive agora. Silêncio. E isto é uma grande explosão de riso. E vocês são cada vez mais numerosos, de todas as partes do mundo, a não saber por que você ri, e não consegue parar de rir. Que arma pode segurar na frente do riso? Nesta risada espontânea e genuína, não há arma mais poderosa que a beatitude do amor. E não é uma arma, é uma flor. Esta flor é muito mais forte do que qualquer canhão, é muito mais forte que qualquer palavra amarga, é muito mais forte do que qualquer insulto, é muito mais forte do que qualquer trauma, e do que qualquer interrogatório. Silêncio. Amados, damos as boas-vindas, outro irmão ou irmã. Vós. Uma irmã quer fazer uma pergunta, é um testemunho. Participante. Meu testemunho está na forma de um conto. Era uma vez um grande jardim. Neste jardim, eu sou uma das pequenas cebolas que acaba de ser cuidadosamente colocada no chão pelo jardineiro, no oco de um pequeno sulco, lindamente desenhado. Eu sei que vou crescer em silêncio até o próximo verão. Eu terei atingido um bom tamanho. O jardineiro vai me arrancar, me secar ao sol forte, depois me levar para a cozinha dele, chorar todas as lágrimas do seu corpo, lágrimas, descascando, risos, então eu vou fritar ou me provar cru. Eu invejo meu irmãozinho plantado no final do sulco porque sei que ele não será arrancado. Vamos deixar crescer, até aparecer no topo de sua haste principal, um grande pompom de pequenas flores, que se tornará cebolas para o próximo ano. Como posso saber isso? Você vai me dizer, desde que eu terminei minha vida de cebola no sistema digestivo do jardineiro. Bem, porque eu também sou jardineiro. Estamos em um conto, então absolutamente tudo é possível. Ah, meu jardim, é toda a minha vida. Prefiro não pensar no dia em que estarei velho demais para manusear as ferramentas, e trabalhar a terra sem quebrar as costas.
Aproveito este momento para dizer ao mundo que quero ser enterrado no meu jardim, mas de preferência de flores em vez de legumes, em vez de no meio de cebolas, no meio de jacintos, tulipas, narcisos, do que no final de suco de cebolas brancas, amarelas, vermelhas, que tantas vezes terminavam sua jornada nas minhas entranhas, depois no composto através dos banheiros secos. Assinou a condessa. Risos, aplausos. Amados, também é claro que a história é muito bonita, mas você não nos disse se o jardineiro descascando as cebolas chorou antes de comê-las? Mas não importa, lágrimas de riso, suas lágrimas de alegria. Então, é claro, vocês que trabalharam a terra e que trabalhando nela só podem estar perto da verdade. Porque a terra nos traz de volta a essência da mãe terra, que é a mãe adotiva, que é a localização do primeiro jogo de consciência, e a localização do último jogo. Então nós damos graças a você, pela sua história, sua história. Eu escolheria os legumes, eu lhe agradeço. Riso. Silêncio. Amado, vamos continuar. Silêncio. Voz. Não há testemunho ou pergunta por enquanto. Então ficamos neste vazio. Mas não adormeçam, por favor, vamos ficar juntos. Por favor, acorde seus vizinhos que estão dormindo para que você também possa vir com suas palavras e histórias. E você viu isso agora mesmo através de um conto, não importa o quão bonito, e sua poesia, seja qual for o significado das palavras aí também, o mais importante não é isso. É isto que conta a história, através da história, a beleza inefável do que é vivido daqui em diante. Silêncio. Nenhum irmão, nenhuma irmã quer vir falar. Voz. Sim, aqui vai uma irmã. Participante. Antes de entrar na sala, eu estava mentindo. Amado, você fala no microfone. Voz. Obrigado por falar mais alto. Participante. Antes de entrar na sala, eu estava mentindo. Amado, daqui não é audível. Temos que virar o volume, ou vamos repetir. Participante. Eu estava deitado antes de entrar no quarto, e eu tenho o olhar da minha mãe no final de sua vida que me apareceu. Ele apareceu diante do seu rosto ou no nível do seu terceiro olho. É o rosto que aparece antes de você. Ou apenas no espaço do terceiro olho. Participante. É como se os olhos dela estivessem na frente dos meus olhos. Na frente dos seus olhos, tudo bem. Participante. E de repente, isso me trouxe, eu ainda tenho, há uma emoção que chegou, e as lágrimas, mas foi de fato uma reconexão com a experiência deste momento, que foi uma beleza magnífica. Minha mãe morreu há 1 ano e, no final de sua vida, ela não conseguia se mexer, perdera todas as habilidades motoras. Durante 3 anos ela não conseguiu falar, e no final ela podia abrir os olhos, mover um pouco a cabeça e é isso. E eu passei muito tempo então, ultimamente, na verdade a ter meus olhos mergulhados em seus olhos. E lá estava, mas eu na verdade vivi momentos de felicidade com ela, apenas ela, olhos nos olhos, assim. E então ela passou 3 dias inconsciente, e eu também fiquei em um incrível estado de paz. E foi uma noite de terça-feira, senti que ela estava partindo. E na manhã seguinte, em casa, levantei-me, então fiquei em paz, mas tive uma imensa alegria. Eu estava na alegria aqui, uma alegria sem objeto que estava lá, e tudo estava lindo, amor. E, de fato, no momento em que estava nessa alegria, poucas horas depois, um pouco depois, fui chamado para dizer que minha mãe havia morrido. E esta alegria estava lá, ela me acompanhou por um longo tempo, e me deixou depois, ela estava lá de uma maneira muito flutuante.
E, em seguida, ter agora visto aquele olhar, ele me levou de volta para o que eu comecei a viver desde que eu estou aqui no treinamento, para se reconectar, e desta vez eu experimentei beatitude e alegria intensa que volta. E aí está você. Eu precisava testemunhar isso. Nós te agradecemos. E lembre-se que no testemunho, há aqueles que recebem de todos os lugares, então há ressonância. O importante é que você testemunhe, como você disse, porque é importante, de modo a liberar de alguma forma, como você expressou, o que você ainda achava que era importante para você, e na verdade segurar seu coração. Então, tendo visto sua mãe face a face resolvida, como você mesmo diz, houve depois de uma alegria particular. Há uma grande reconciliação e um grande perdão. É neste sentido que muitos de vocês, há algumas semanas ou meses, terem sentido o impulso de se reconectar, e não links, mas se reconectar amorosamente, com quem havia perdido, seja nas famílias, seja na amizade, seja na fraternidade, porque é justamente com esses problemas que foram vividos. Talvez, aqui, neste caso, é a perda, mas também nas relações, sejam elas quais forem. Como eu disse, o relacionamento é substituído pela ressonância, e essa ressonância é o amor. Ignora tudo o que aconteceu. Isso põe fim a todo o antagonismo, em você como em todos. Aí está a verdadeira liberdade. E também é uma libertação. E como a vida te liberta, você se livra da sua pessoa. E à medida que a vida liberta você com sua inteligência, você redescobre sua verdadeira inteligência, aquela que não tem nada a ver com qualquer mundo. Este é um mundo do que foi chamado por Bedi, o conhecimento ígneo. Aquele que entende que ele é ignorante, vive o conhecimento, que é anterior a todo mundo. É esta beatitude que você vive. Seja por lágrimas ou depoimentos, por isso também que você desencadeia naqueles pela acolhida na ressonância, a ressonância do amor, a ressonância da beatitude, e que se desdobra de todos os lugares. Silêncio. Amado, vamos continuar. Voz. Após o testemunho de nossa irmã, senti uma grande emoção, uma grande ternura, e como algo que, uma continuidade deste amor, finalmente ligar todos estes amores, entre todas essas pessoas. Agradeço por colocar as palavras sobre o efeito em você do testemunho de outro Abba. Como você pôde ver, os próprios testemunhos levam a um testemunho sobre o que o testemunho fez. Você vê, isto nunca pode parar. O testemunho não é para apresentar. O testemunho é simplesmente compartilhar o amor, compartilhar o momento presente. E a ressonância é criada, aqui como em todos os lugares. Não é compaixão, empatia, é a verdade. Estamos um no outro. Você agora tem a prova formal. Eu nem sequer falo daqueles que são capazes ou tiveram a oportunidade de viajar na consciência nua, e se tornar o outro. Eu estou falando sobre a simplicidade do momento. Através de sua experiência, através do que você narra, você está em sintonia e você está na unidade, e você está em êxtase, se não apenas em alegria ou paz pelo menos. Nós podemos continuar. Voz. Uma irmã vem para um testemunho ou pergunta. Participante. Então, é para dizer que eu também fiquei muito emocionada com o testemunho de nossa irmã porque no ano passado, no mesmo período, eu também segurava minha mãe em meus braços e que nos deixou, mas pela primeira vez em sua vida, ela disse eu te amo. E para mim, eu quero dizer isso porque era algo mágico, maravilhoso para mim, ser capaz de beijá-la, de ouvir aquelas palavras de amor que eu esperei toda a minha vida, e que chegou no dia anterior ao dia de sua morte.
E agora, minha filha chora na porta ao lado. Ficamos muito tocadas, e dizer que ela está comigo hoje, e aqui, e mesmo que para todas as irmãs e irmãos que passaram por uma vida sem amor, de qualquer maneira, a pessoa que não conseguiu expressá-lo, porque o amor sempre esteve lá, e que eu sei, eu sempre soube desde a infância, que aqui, nossas mamães e nossos papais nem sempre podem expressar tudo. Mas percebi que na maioria das vezes eram seres maravilhosos, que também estavam realmente encarnados para nos servir e nos fazer crescer. Então eu agradeço a todos aqueles pais, todas aquelas mães que não conseguiram se expressar, e então todas aquelas pessoas que estão por perto e que não necessariamente ouviram um eu te amo, tiveram a chance de te ouvir um eu te amo, que é muito bonito, muito libertador e um grande presente aqui. Agradeço a ambos pelas palavras e pelos silêncios que os acompanham e pelas lágrimas, porque cada um de nós, aqui e em outros lugares, vive da mesma maneira. De fato, dizendo eu te amo quando não é falsificado, quando não é mentira, não há nada mais poderoso. Mas enquanto esse eu te amo, é claro, não está relacionado a qualquer predação. Esta é a verdade do amor livre. Então cada um de nós, através dos nossos silêncios e testemunhos e das nossas reações a este testemunho, só podemos dizer-lhe: nós nos amamos, eu vos amo. Não há mais nada que possa ser maior do que isto. E isto passa pelo forma, passa pelos laços, passa pelas responsabilidades, passa por todos os erros. Ele também passa por todo o não dito, também passa por todo o sofrimento, e chega a dissolvê-los, real e concretamente. E você vai ver nas próximas horas. Eu não estou falando de semanas ou meses, estou falando do momento. E todos nós aqui, através de seu testemunho, através das reações de sua filha que pode expressar o que sentia, este amor indescritível, que, apesar de todos os obstáculos, todas as oposições, todas as guerras, todo o sofrimento, nunca se extingue e nunca pode ser extinto. Os mundos passarão, você passará dentro deste corpo, dentro de suas afeições e seus relacionamentos, mas o amor que é vivido, mesmo além da ilusão vivida neste mundo, nunca passará. Porque esta é a nossa substância, porque esta é a nossa última verdade. Todo o resto, sem exceção, está passando, e o que passa, mesmo em intensidade de sofrimento, só pode realmente se dissolver agora, pela graça do amor e da beatitude. E para isso você tem que ressoar, seja em palavras, em gestos, em atenções, você tem que ousar ser o que você é. Pois nada pode se opor ao amor, pois nada virá ferir este amor. Seja verdade. Seja autêntico. Seja espontâneo. Você não tem nada a esconder, nem da sua bolsa, nem dos seus sofrimentos passados. Você não tem nada a esconder. Você não tem nada para evitar. Você não tem nada a esconder, porque a palavra agora não é mais uma reclamação, a palavra é uma palavra. O que quer que você diga e o que quer que você pense sobre isso, todas as palavras que você vai pronunciar, mesmo aquelas que podem parecer mais violentas ou mais dolorosas, estão aí como você pode ver, apenas para permitir abolir toda a distância, assim como todo o sofrimento, assim como toda a errância. Você vê, você vive, o que pode ser mais bonito? O que pode ser mais verdade? O que significa pertencer a um país, uma comunidade, uma religião em relação a isto? É só vento. São apenas coisas que acontecem e que apenas impediram você de ser verdadeiro. Você se envolveu no palco do teatro até que você sofreu, até você acreditar que pelo jogo da ilusão, esta era a única verdade. Isso é tudo menos a verdade. Não é a história que está em questão, é o esquecimento do amor, simplesmente. E este não pode mais ser esquecido, em qualquer aparência. E hoje você pode dizer isto, com os olhos daquele que vive essa felicidade ou essa alegria. Você pode dar graças ao que você viveu, mesmo que fosse intolerável, mesmo que fosse injusto, mesmo que fosse terrível. Aqui está a resiliência. E existe beleza.
Ela não está satisfeita com uma afeição neste mundo, nem com a satisfação de um desejo ou prazer, seja o que for. Beleza e verdade, elas são simplesmente quando você está pronto, e quando você se atreve a dizer, quando você se atreve a ser, descansou no não ser, e não há mais risco, não há mais feridas, não há mais sofrimento. Não pode haver mais suspeita porque a verdade, quando sai na forma de uma palavra, na forma de uma atenção, penetra toda a armadura, penetra todas as oposições, toda a violência, todos os erros, mostrando a primazia do amor, a primazia da beleza. Que você viva, e viva de maneira cada vez mais profunda, cada vez mais autêntica. Não é amanhã, é agora, a todo momento. Cada um de vocês tem a mesma liberdade, desde o momento em que você solta o caso, como já foi dito, desde o momento em que perdoa, a partir do momento em que você recebe, ignorando toda a sua história, ignorando todo o sofrimento, porque você é verdadeiro. E não há outra maneira senão ser verdadeira, por fim ao que está errado, por fim ao que aconteceu, ao que está acontecendo. Você nunca passará. E esta é a beleza. O fim da morte, o fim do esquecimento, esquecendo a ilusão e encontrando a única verdade, que antecede qualquer mundo. Amor, alegria, felicidade. Cada um de vocês é o caminho, a verdade e a vida, seja lá o que ele pensa e o que quer que ele diga, desde o momento em que você é verdadeiro, a partir do momento em que ousa, não para reivindicar nada, mas com humildade e sinceridade, coloque as palavras, os gestos e a intenção que estão certos. Você não pode errar, a partir do momento em que é espontâneo, porque a inteligência da luz acompanha suas palavras, a inteligência da luz acompanha seus gestos, suas intenções, suas declarações. E mesmo você percebe, mesmo aqui como em outros lugares, que mesmo que haja um problema relacionado a um irmão ou uma irmã, por qualquer perturbação, você só pode rir disso muito rapidamente, porque o outro é você. E agora você vive, mesmo que às vezes ainda haja um desejo de estrangular a vizinha de cama, risos, mesmo que às vezes possa haver o desejo de estrangular o marido ou a esposa, ria de tudo isso. Ria de tudo isso, não forçando você, mas dando boas-vindas. E, além disso, uma vez que a recepção é espontânea, você não pode decidir receber ou não receber, você pode simplesmente deixar você cruzar. Isso é o que acontece com suas palavras, é o que acontece com seus testemunhos, é o que acontece com suas risadas, com suas lágrimas, é a grande reconciliação, porque você não pode mais ser violento, porque não se pode mais violentar, nem pensar em violência. Tal é o efeito da beatitude, tal é o efeito do momento presente, não aquele que você deve cultivar, mas o momento presente da criação, que leva à sua total compreensão. É por isso que uso essa palavra do mito da criação. Silêncio. E isto imprime em você. E isto é experimentado em qualquer intensidade, neste momento, como em todos os momentos, você não pode ignorar o que está acontecendo. Você não pode pesar ou julgar nada em relação a isto. Você é o alfa e o ômega se junta ao alfa enquanto o alfa se junta ao ômega. O que estava lá fora, o que estava no topo está abaixo, o que restou está certo, a reversão. Tudo está chateado. Mas essa reviravolta, que é a inquietação da terra que abala, é exatamente o que você vive em você. Você acompanha isto. É você que o cria, porque você é co-criador consciente, uma vez que a palavra criativa, o Paracleto, se expressa, mesmo através de suas palavras, sejam elas quais forem. Quer você goste ou não, eu digo a você que não há saída da verdade e da luz, não há saída para o amor. E você entende que isto não pode ser uma busca, e que não pode ser uma busca porque é isto que sustenta a vida, porque é isto que somos. Como podemos procurar o que sempre esteve aí, no entanto, nunca vimos? E que vivemos hoje, no nível da criação, não apenas nesta terra.
Porque cada vez que um de nós aqui na Terra está em beatitude ou alegria, toda a confederação intergaláctica se aproxima de cada risada, de cada sorriso. É o mesmo para Nibiru. Você não pode pressioná-lo, pode simplesmente estar em alegria, o que o leva inevitavelmente à consciência comum da humanidade. Vocês não são mais apenas portadores de luz ou semeadores de luz, vocês são a verdade. Vocês são o caminho e a vida, cada um com a mesma intensidade. O que quer que você pense sobre isto, não importa qual seja sua posição em qualquer atividade, você está antes de qualquer outra coisa. Antes de ser homem ou mulher, antes de ser americano ou ser francês, ou ser africano, antes de ser de tal religião, de tal idade, antes de ter tal forma ou tal comportamento, ou tal personalidade, vocês são isto. E isto é tudo. E isto é mais e mais vivido. E isto é cada vez mais certo, cada vez mais belo, e vem cobrir a feiura daqueles que resistem, que só podem ser contaminados pela mesma graça. Não pode ser de outra forma. Eu te disse, nós não deixamos ninguém. Silêncio. Porque todo mundo está em você. Simplesmente. Não é um trabalho, não é uma busca ou um esforço, é apenas a evidência, que você entende agora porque você a vive. Nenhum conhecimento é necessário para você, nenhum chakra, nenhuma energia, nenhuma porta, nenhuma estrela, nenhum criador ou arconte. Claro que eles existem. Eles existem, mas você é você. Isto faz toda a diferença. O amor desarmará toda a oposição. A beatitude vai varrer as últimas dúvidas. A resistência colapsa uma após a outra, tanto pessoal como coletiva. Mesmo dentro da organização social, você a vê todos os dias, onde quer que você volte os olhos. Ninguém será capaz de dizer que ele não sabia, nos dias de hoje. Ninguém poderá dizer que não o conheceu, porque de agora em diante vocês são muito numerosos, cada vez mais numerosos a cada hora, para ressoar a alegria, ressoar a verdade e a beleza. Silêncio. Voz. Nós temos uma irmã que tem uma pergunta. Nós ouvimos, claro. Voz. E uma grande emoção. Silêncio. Participante. Não é uma pergunta, chorando, eu não sei se ainda se consigo falar. Aparentemente são as grandes águas. Riso. Mas são as águas do alto. Participante. Na verdade, hoje, sinto que os últimos bloqueios de resistência desapareceram. Voz. Repita. Oh sim, ele terá que fazer. Riso. Voz. Na verdade, hoje, sinto que as últimas travas de resistência estão caindo. Enquanto eu sempre fui alguém muito difícil e até hoje, suspiros, risos. Por enquanto, não vejo sua dureza, vejo apenas sua ternura e ela transborda. Participante. Não, tive muita dificuldade em ter compaixão por todos os depoimentos, e é verdade que tenho aquele espírito crítico que muitas vezes me acompanhou, e o testemunho de minhas duas irmãs anteriores obviamente me lembrou da minha própria mãe que me criou assim, como dizer, no fundo da doçura. Então, sempre foi crítica, o amor não existia realmente. Amado, antes de terminar, e isso lhe permitirá secar suas lágrimas, com o que você pratica como uma atividade, você sabe disso perfeitamente. Você sabe muito bem que uma criança é construída por oposição ou por submissão, não há outra alternativa. E você sabe disso. E, no entanto, como você viveu, apesar da ajuda que conseguiu trazer ao seu redor, isso mostra que não basta entender e compreender, mas que você precisa atravessar. Você aceita hoje a atravessar, você mesmo disse que os últimos raios de resistência saltam, e você só pode rir. Estas são risadas de cima, com lágrimas de cima. Então continue agora.
Vá até final do que você tem que entregar, pelas suas palavras, neste momento. Participante. Bem, eu senti lá, com o testemunho de minhas duas irmãs, que eu estava indo um pouco além do que restou de mim. É difícil. O que é incrível é que eu sinto felicidade e que na vida comum, ordinária, eu estava até agora sob uma máscara. E aí está você. Silêncio. Participante. E agradeço o que está acontecendo aqui. Vida. Participante. Sim, agradeço a vida. Grito. Bem, aqui está. Abaixo as máscaras e corações no topo. Alegria, sem interrupção, chegando a acabar com as lágrimas e, como você disse, quebrando as últimas resistências e, especialmente, agindo através do perdão e reconciliação, acima de tudo consigo mesmo, e depois com todo o resto, o que não é diferente de você mesmo. Todas as histórias, todos os sofrimentos da Terra, como algumas estrelas lhes explicaram, algumas irmãs estelares tomaram, e se eu simplesmente pegar a pequena Teresa de Lisieux, ela lhe explicou como esquecer de si mesma, o pequeno caminho. Claro, esse pequeno caminho é tão assustador. Porque nos sentimos abandonados no começo, nos sentimos sozinhos. Mas está de um para um, você está passando agora. E você realmente vive, concretamente, em sua carne e em sua história, a libertação da história, a libertação do caráter e todas as máscaras. Isto realmente é agora. Você demonstra isto pelas suas palavras aqui, mas de todo o planeta, não apenas neste espaço, eu lhe disse. Isto é exatamente o que acontece, não importa o que. Apenas o amor permanecerá. Apenas a verdade permanecerá. É o que você vive. E o que nós experimentamos um pelo outro enquanto escutamos você, a cada testemunho em outro lugar, é esta ressonância famosa. Não é apenas sobre compaixão ou empatia, é realmente, não se colocar simbolicamente no lugar do outro, é realmente se tornar o outro, que é só você, em uma outra hora, em um outro espaço. E logo você verá que é a estrita verdade. Até mesmo o pior inimigo é apenas você mesmo em outro momento. É uma farsa sinistra, que termina numa grande gargalhada, pela graça e perdão, pelo bálsamo do amor e da verdade. Você não pode resolver nada por si mesmo. É a sua história, através desses sofrimentos nesta vida, que é a vida final da criação, que fez você passar por tudo o que tinha que passar, mesmo nos elementos mais difíceis e injustos. Porque não há melhor solução do que a injustiça para reparar a beleza e o amor. Embora isto possa surpreendê-lo novamente, e é assim. É assim que o amor é ampliado, é assim que isto se revela no final. Silêncio. Um novo alento de alguma forma, pela beatitude, pela simples alegria ou até simplesmente pela paz, já que você ainda tem dias, e que todos os dias, você verá o seu aparente progresso nas esferas da beatitude, felicidade, onde, como todos vocês disseram, nada está faltando. Tudo é perfeito, absolutamente tudo. É na desordem da Terra e no seu caos, ligado à entropia, que põe fim à farsa e ao que passa, e que definitivamente passa daqui em diante, e que nunca mais voltará. Sua vida dentro da densidade, como em todas as formas, é portanto a última. Ninguém será deixado. Não há erro, repito, mesmo no processo de beatitude. Seja paciente, seja gentil, primeiro consigo mesmo. Fique em paz. E em paz não significa isolar-se, em paz significa simplesmente aí também, acolher, ter tempo para você, ter um espaço para você, estar na natureza. Mesmo se você estiver na rua, é hora, mesmo que você tenha uma vida hiperativa, você tem que se encontrar. A luz te impulsiona a isto, a verdade também. Então, eu lhes digo novamente, amem, amem, amem e façam o que quiserem. Porque o que você gosta não virá da sua pessoa, mas do amor.
E nesse momento, toda ação, todo pensamento, toda palavra, só pode expressar a retidão, mesmo através do sofrimento, mesmo através da falta. Pois é assim que a falta se resolve, por ousadia. Lembre-se, sua palavra se tornou verbo, real e concretamente. Então, o que você está fazendo com essa palavra? Testemunhe. Porque testemunhar é libertador. Não tem nada a ver com reclamar, não tem nada a ver com contar histórias. Esta é a estrita verdade do que está acontecendo agora. É nesse sentido que contatamos você, Bidi e eu, os dois assistentes, para testemunhar, não para se vangloriar, não para contar, não para narrar, mas para ter, de fato, esse efeito de ressonância. Este efeito de ressonância, você tem através da música, pintura, cantando. Você tem agora com suas simples palavras, que narram ainda uma história simples que apenas passa. E é precisamente por isso que os últimos bloqueios são pulverizados e que não pode haver mais resistência. Você é levado pelo amor, você é levado pela beleza, você é levado pelas evidências, que não leva você a nenhum lugar, exceto ao coração de seu coração, aqui mesmo neste mundo, bem aqui neste momento, para assumir a verdade, a fim de estabelecer o amor, para que nunca mais precise de fundamento, experiência ou manifestação, e que permaneça dentro da mesma felicidade e a mesma beatitude. Então o plano se revela à perfeição, em você, em sua experiência, no que você está passando também. Você não é mais enganado pela instigação de medo pela sociedade. Você não é mais enganado pela predação, mesmo que você a veja no trabalho. Você não é mais enganado por nada. Não tem nada a ver com o bem ou o mal. Tem a ver com o amor acima de tudo, não, como disse o comandante, colocando o amor na frente, atrás, acima, abaixo, esquerda, direita, mas simplesmente experimentando por sua experiência, por suas palavras, e até mesmo através de seus sofrimentos, e até mesmo através de suas faltas, e até através de seus pensamentos, sejam eles quais forem. Você não pode escapar. E além do mais, quem iria querer fugir da beleza e do amor? Ninguém. Mesmo os mais gananciosos, até mesmo os piores rapazes, os maus rapazes, como o comandante disse. Sua risada é imparável. A ressonância do seu coração na felicidade, paz, alegria, êxtase, também é imparável. Nada pode pará-lo, sem adágio, sem postura de consciência, sem negação, sem raiva, sem sofrimento. E isto é agora. A todo momento. Cada minuto. Eu repito, e você viverá e virá, o que quer que você diga, o que quer que você pense. O que isto significa? Isto também significa que, se o tempo que se desdobra deixar tempo, todos os dias, ele progride. Esta progressão irá extensivamente até o evento. Mas eu lembro o que eu disse, vocês são, acima de tudo, vocês mesmos, o evento. E você mesmo cria o evento coletivo, que é a aparência e a emergência, dentro de sua realidade efêmera, dos sinais celestiais, do chamado de Maria, da êxtase e da agitação do mundo. Isto é, concretamente, que nada pode pôr fim à alegria, que nada pode pôr fim à felicidade, nem a morte, nem o sofrimento, nem os acontecimentos do mundo. Então sim, nisto, nada está faltando. E ninguém pode se opor a isto, sem lei, sem bola, sem crença, sem confinamento. Desintegrar, não os últimos elementos de resistência, mas o que acabei de falar de todos esses momentos de hábitos. Não importa o nome que você dê, porque você é o verbo da criação, que é também a verbo da descriação, não há outros. Silêncio. No princípio era verbo, você encontra o verbo. Não é um novo começo, porque tudo foi vivido. Mesmo se você não tiver a memória, no momento, ela aparecerá em um grande flash, não como se você revivesse sua vida, mas toda a criação.
como alguns foram capazes de viver, em alguns estados próximos à morte, e trouxeram de volta não apenas elementos de suas vidas, no espaço de 1 bilionésimo de segundo, mas viram toda a evolução da Terra, todos os povos, em 1 bilionésimo de segundo. Se você vê, não é uma visão, é que você já a viveu. Você vive agora mesmo, em outro aba. Além do tempo e do espaço, que existe apenas dentro do sofrimento e dentro da ilusão, a vida é perfeita. A criação foi um mito perfeito. Não há erro. Isto você verá muito em breve. Mas não se preocupe com isto. Apenas seja sincero, esteja satisfeito com este caminho da infância que abre a porta para a verdadeira vida, aquela que se adapta a nenhum mundo, a nenhuma história, e isto é perpétuo. Isto é amor e nada que tenha sido disfarçado neste mundo. O amor só pode ser uma restituição. O amor só pode ser uma liberdade. O amor nunca pode ser trancado. Mesmo se aqui nesta terra nós acreditássemos, e nós vivêssemos isso, estava apenas passando, aí também. Silêncio. Amado, você tem mais alguma coisa a acrescentar, agora que as lágrimas de cima pararam? Participante. Bem, ainda não acabou, mas estou indo para a paz, com certeza. Não há outro caminho. Não há outra possibilidade. A luz é a fatalidade. É inexorável, obrigatório, impossível de conter, impossível de parar. É um tsunami de amor. E é vasto. É tão grande que pode desencadear uma tontura, pode desencadear uma sensação de cair ou subir, o que quer que seja. Seu corpo pode manifestar coisas novas que não são doenças, mas simplesmente fenômenos peculiares. E isso não o incomoda mais, porque como você viveu, mesmo que não esteja completo de acordo com suas palavras, aquele que viveu ainda que somente uma vez amor, e que saiu, não pode nunca mais, mesmo se ele estiver errado o caminho, nunca pode esquecer isto. Porque este amor não depende de um afeto, não depende de um objetivo, não depende de uma relação, mesmo da mais perfeita. É ressonância com todo o universo, é ressonância com cada consciência, é ressonância com cada mundo, é ressonância deste mundo com o absoluto, que estão no mesmo lugar em outros lugares. Silêncio. Amado, quem mais? Vós. Estamos quase no fim do tempo. Então podemos deixar vocês respirarem, secarem suas lágrimas, assoar o nariz e rir. Nos falamos em 1 hora. E boa degustação, para quem gosta. Participantes. Obrigado. Até mais tarde. Participantes. Obrigado. Jean-Luc Ayon, Apoteose Live. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Edmundo Dantes Pacheco.